Fala galera, tudo certo? Então, o Brasil tem aparecido bastante no cenário internacional, né? Mas não de uma forma tão boa. Não, infelizmente o Brasil está se destacando, mas como um anão diplomático, perdendo moral e ficando cada vez mais isolado nas questões internacionais. Depois das sanções dos Estados Unidos, com poucos esforços para resolver essa situação, agora vem a Venezuela para aumentar ainda mais o caos. Sério, a Venezuela, meu povo. Para pensar, o Brasil tá perdendo moral até com os vizinhos. Comenta aí o que você acha dessa bagunça toda e bora entender o que tá rolando com a taxação dos produtos brasileiros pela Venezuela. Vamos lá para mais esse vídeo. Agora, vamos entender um pouco mais sobre o que está acontecendo e o que essa medida da Venezuela significa, não só para o Brasil, mas também para o cenário internacional. Que desde 2014, o Brasil e a Venezuela tinham um acordo chamado Acordo de Complementação Econômica. E esse acordo tinha como objetivo facilitar o comércio entre os dois países. E a principal vantagem era que produtos brasileiros vendidos para a Venezuela eram isentos de impostos, e desde que seguissem algumas regras, como a apresentação de um certificado de origem, ou seja, né, que a gente mandava farinha, cacau, margarina, cana-de-açúcar e outros produtos para a Venezuela sem pagar impostos, o que dava uma grande vantagem competitiva para as empresas do Brasil, principalmente as que estavam em Roraima, que tem a Venezuela como seu principal parceiro comercial. Porém, sem aviso prévio, a Venezuela decidiu retomar a cobrança de impostos sobre esses produtos. E aí o problema começa, porque esses impostos vão de 15% até 77%. E isso significa que os produtos brasileiros, que antes entravam sem nenhuma taxa, agora terão um custo bem mais alto com essa taxação do governo venezuelano. E para os exportadores isso é um golpe pesado, porque eles vão precisar lidar com uma competição desleal e com a impossibilidade de manter os preços baixos como antes era. Agora imagina como fica a situação para as empresas de Roraima, que dependem dessa troca comercial. O Estado exportou em 2024 cerca de 144 milhões de dólares em produtos para a Venezuela. Mas com esses impostos altíssimos, o mercado fica cada vez mais restrito. E quem perde com isso, além das empresas, são as pessoas que dependem desses negócios para sobreviver. E aí vamos para a reação do Brasil. E o Brasil, o que está fazendo para resolver essa situação? Bom, as autoridades brasileiras estão tentando entender primeiramente o que aconteceu, porque não foi dado nenhum aviso prévio de nada, né? O Ministério das Relações Exteriores e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio começaram a procurar explicações junto à Embaixada da Venezuela, tentando descobrir se isso foi um erro, um vacilo de sistema, de cobrança, ou se foi uma decisão estratégica do governo de Nicolás Maduro. O problema é que, mesmo que seja um erro, o impacto já é grande, e o tempo que leva para corrigir esse tipo de problema pode ser crucial. Agora, se essa taxação for uma ordem internacional do governo de Maduro, a situação fica ainda mais complicada. Pois vamos lembrar aí que desde 2024 o governo brasileiro tem uma postura mais rígida com o regime de Maduro, principalmente depois que o presidente Lula não reconheceu a reeleição de Maduro. A relação já estava estremecida e agora, com essa medida, a coisa só tende a piorar. A dúvida que fica é como o Brasil vai reagir a essa situação unilateral de um país vizinho como a Venezuela. A diplomacia brasileira vai se manter firme ou vai deixar a Venezuela tomar mais espaço no cenário internacional e a gente cada vez menos espaço, né? Pois o impacto na economia e nos empregos agora não vai nos deixar esquecer aí desse direito de decisão, né? Pois a Venezuela continua com a taxação. Não só os exportadores brasileiros vão ser afetados, mas isso vai ter um efeito cascata em toda a economia, principalmente no norte do Brasil. E como já falamos, Roraima é um dos estados que mais exporta para a Venezuela. E esses impostos vão dificultar ainda mais o fluxo de produtos. Isso pode afetar os empregos em todo o Brasil, que, sem exportação, a produção também diminui, e aí vem a redução de postos de trabalho. E na Venezuela também vai ser um grande problema. O comércio entre os dois países sempre foi muito importante, especialmente no sul da Venezuela, onde muitos venezuelanos dependem da importação do Brasil para sobreviver. Os empresários da Venezuela já começaram a se reunir em Caracas para tentar entender o que levou o governo Maduro a tomar essa decisão e buscar soluções para que o comércio entre os dois países continue fluindo. Mas a grande questão é: se o Brasil não consegue nem mesmo garantir que seus produtos entrem livres de impostos, como a economia da Venezuela vai continuar dependendo desses produtos brasileiros,
Além disso, vale a pena destacar que essa taxação vai afetar muito os pequenos e médios empresários, que são justamente os que são mais impactados com essa instabilidade, pois antes eles podiam exportar com mais facilidade, agora vão precisar lutar para manter seus preços competitivos, o que pode inviabilizar o negócio de muitos. Mas por que Maduro tomou essa decisão? Bom, tem aí algumas hipóteses que estão circulando nos bastidores. Alguns empresários da Venezuela acreditam que a taxação é uma estratégia para aumentar a produção local. Eles pensam que, ao dificultar as importações brasileiras, o governo de Maduro está tentando forçar as empresas venezuelanas a produzirem o que vinha, né, de fora, como uma forma de fortalecer a economia interna. Parece até um movimento lógico, né? Mas a questão é, a economia da Venezuela está longe de ser forte o suficiente para bancar tudo que o Brasil fornecia para eles. Então, a Venezuela ainda está tentando se recuperar de uma crise econômica profunda, com inflação altíssima, uma moeda praticamente sem valor e uma população que sofre para conseguir o básico. A produção local, que deveria ser incentivada, na verdade não tem capacidade de atender a demanda interna. Ou seja, ao tentar fortalecer a produção interna dessa maneira que eles estão fazendo, o governo de Maduro pode acabar prejudicando ainda mais a economia do país. E agora, né? Uma coisa que todo mundo precisa entender é o impacto disso na relação do Brasil com a Venezuela. A relação já não era das melhores, como acabei de mencionar, mas desde 2024, quando o governo brasileiro não reconheceu a reeleição de Maduro, as coisas estavam tensas. E agora, com a taxação desses produtos brasileiros, a relação ficou ainda mais complicada. Pois se antes o Brasil tinha a postura de tentar manter a diplomacia em cima da mesa, agora a coisa parece bem mais difícil. O Brasil vai continuar com sua postura de não reconhecimento de Maduro? É uma pressãozinha aí do Maduro para o Lula reconhecer? Ou vai se afastar ainda mais da Venezuela? Ou vai buscar ainda uma solução pacífica e tentar resolver tudo via diplomacia? E é um grande dilema que a gente está vendo repercutir, né? No meio desse contexto todo internacional aí de taxas e taxas e taxas, a Venezuela vai continuar com essa postura agressiva e tomar ainda mais medidas unilaterais. O Brasil precisa se posicionar e se posicionar de forma firme, para não perder ainda mais a sua influência no cenário internacional. O problema é que, se o Brasil não agir rápido, outras nações vão ver a nossa fragilidade e isso pode enfraquecer ainda mais o país. Mas e aí? O que o Brasil pode fazer para tentar resolver esse problema? Bem, as autoridades brasileiras já estão em contato com as demais autoridades venezuelanas. A pressão por uma resposta rápida é enorme, porque se essa taxação for mantida, pode acabar com a relação comercial de uma vez por todas. Uma solução seria o governo brasileiro pressionar o governo venezuelano para voltar atrás nessa taxação e garantir que os acordos sejam respeitados. No entanto, o Brasil precisa também buscar outros mercados para não ficar refém de um parceiro que claramente não está interessado em manter uma relação estável, né? Então, o Brasil precisa fortalecer sua diplomacia e suas alianças comerciais com outros países. Não podemos mais depender tanto de um mercado instável como o da Venezuela. E quem sabe até tentar envolver outros países do Mercosul ou da América Latina para interceder nessa situação e ajudar o Brasil a resolver esse problema. Em resumo, galera, a Venezuela voltou a taxar os produtos brasileiros. Isso coloca em risco a economia do Brasil, principalmente os estados que mais exportam para o país vizinho, né? O Brasil agora precisa se posicionar de forma firme e rápida para não perder ainda mais moral no cenário internacional. Essa situação é mais uma prova de que o Brasil precisa fortalecer suas relações diplomáticas e comerciais, porque a Venezuela acabou de mostrar, mais uma vez, que não tem compromisso com acordos. E se o Brasil não agir, isso pode prejudicar ainda mais a economia e a imagem do país. Agora comenta aí, o que você acha dessa situação toda? O Brasil deve se manter firme e cobrar a Venezuela ou buscar outros caminhos? O governo de Maduro vai recuar ou continuar com essa taxação? Fala aí dessa opinião nos comentários e compartilhe esse vídeo com os amigos, é claro. Um abraço.